Sejam bem-vindos ao Espaço Profissão Sem filtro. Isso, gente. Hoje estamos aqui, eu, Gustavo, Kelly Nunes. e juntos nós somos apenas 2 integrantes do podcast. Infelizmente, a Vanessa não pôde estar aqui conosco hoje, mas ela me deixou uma grande e desafiadora missão, que é de entrevistar nada mais, nada menos do que a nossa pedagoga Kelly Nunes. Kelly, muito obrigado por aceitar essa entrevista e, mais do que isso, por estar junto comigo nessa empreitada tão desafiadora que é de falar sobre profissões sem filtro. Eu que agradeço, é uma honra, né, estar aqui fazendo aí parte desse projeto com vocês. E vai ser muito bom falar de pedagogia, porque pedagogia é tudo que eu amo. Ótimo, gente. E vai funcionar assim. Nós faremos um bate-papo, assim, perguntas e respostas, e logo em seguida nós traremos no final uma pergunta sem filtro, que é considerada a mais polêmica e muitas vezes a mais desejada de ser feita para o profissional. Então, fiquem com a gente neste episódio, porque ele tá incrível. Vamos começar? Vamos começar. Então vamos. A primeira pergunta, Kelly, e uma das mais importantes. Vamos começar pelo começo. Como foi a escolha da pedagogia? Então, na minha época existia o que a gente chamava de científico e magistério no colégio. Sim. E eu queria muito fazer o magistério, porque era o que me levaria à sala de aula, e a minha família não permitiu. Então, eu tive que fazer o científico, porque minha mãe dizia que não daria dinheiro. Era uma profissão que eu queria escolher, mas que não daria dinheiro. Sim. E aí eu fiz o científico, mas eu ficava vendo aquelas meninas lá do magistério passando na fila com os menininhos, elas tinham 17, 16 anos, já faziam ali o estágio, e aquilo me motivava muito, aquilo já me mexia muito. Eu já tinha certeza do que eu queria. Então, viver esse ambiente me fez toda a diferença, sabe? E foi ali, eu já sabia desde sempre que eu queria pedagogia. E tem até uma história engraçada em relação a isso, Gustavo, que quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular, eu fui com o meu coração na pedagogia. E minha mãe falava assim, vai lá, faz jornalismo, porque eu acho que você se dá bem e tudo mais. E Comunicativa. Comunicativo, né? Aí eu peguei e falei, tá bom. E naquela época não era o Enem. Então eu fui fazer a minha inscrição e lá eu fiz pedagogia. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi tudo bem, eu fiz para pedagogia. A minha mãe, como assim? Não vai ganhar dinheiro, aquelas coisas, né, de antigamente, enfim. E aí, ainda assim, eu enfrentei, porque era o que eu realmente queria. Legal, Kelly. E aí tá, você teve esse momento, né, de escolhas, muitas vezes escolhas influenciadas, né, conduzidas ali por medos, muitas vezes, dos pais, mas começou a pedagogia. E aí, qual é, Kelly, a diferença entre a pedagogia da faculdade e a pedagogia na prática? Então, a faculdade de pedagogia, ela tem muito a ver ela traz muito a teoria. Sim. Sabe, a parte da prática dentro da faculdade, eu estou falando de alguns anos atrás, né? Uhum. Mas ainda assim, a faculdade, eu vi isso quando eu estive dentro de uma faculdade há alguns anos, dando esse suporte para as meninas. E aí, a parte da prática, ela fica mais para as oficinas, ou mais ali para o final do curso, onde você começa até os estágios ali obrigatório. Então, a pedagogia em si, ela traz muito essa parte teórica na faculdade, que é importante. Sim. Mas a gente, quando entra numa faculdade, a gente quer pôr a mão na massa, né? E a prática, ela te traz a vivência de coisas que muitas vezes não estão nos livros. Sim. Então, eu acho que essa prática, ela é muito gostosa de viver, sabe? Ela é totalmente diferente que se vive dentro da faculdade. Posso contar uma história rapidinho? Claro, fique à vontade. Me lembro que eu era muito jovem quando eu comecei, e aí eu
tive o meu primeiro estágio no maternal 1, a gente está falando de crianças de 1 ano, e eu cheguei lá e eu não tinha filhos naquela época, e eu tive que trocar uma fralda. E eu falei: "Meu Deus, eu estou estudando pedagogia, a faculdade não me ensinou a trocar as fraldas". Não tem a disciplina como trocar Não fraldas. tem, e agora? E eu tive que trocar ali naquele momento. Então, assim, são essas coisas que a gente vive na prática e que, claro, dentro da faculdade, né, não traz pra gente. Sim. Agora, Kelly, uma dúvida pessoal minha. Eu nunca pesquisei sobre o curso de pedagogia, embora tenha grandes afinidades, acho uma profissão encantadora. Mas uma pergunta minha é, além da atuação na escola, quais outros cargos de atuação um pedagogo ele pode realizar, ele pode atuar? Então, a gente muitas vezes a gente liga pedagogia em amar criança, né. Sim, verdade. É, não necessariamente uma coisa está linkada à outra. Claro que você vai ter que amar pessoas, Uhum. né, a gente está falando de pessoas, mas, a pedagogia ela te dá muitas vertentes. Existe aí a pedagogia empresarial, existe a pedagogia hospitalar hoje, a gente tem, a área da pedagogia na escola, né, a gente tem a pedagogia em clínicas, porque a gente pode atender aí como tutoria, né, de reforço. E assim, se tem a pedagogia na parte jurídica, então que você pode escrever Ah. textos, enfim. Então tem muita coisa legal que você pode fazer e que não necessariamente só pedagogia escolar. Eu amo a pedagogia escolar, mas eu sei que existem outros caminhos que podem ser seguidos pelas pessoas. Legal, Kelly, legal. Eh, Agora vamos para aquela parte que geralmente, as pessoas elas falam menos, os desafios. Quais foram os desafios, Kelly, que você enfrentou, tanto no ambiente acadêmico, na faculdade, quanto na prática profissional e enfrenta até hoje? Sim. Na faculdade, eu acho que o maior desafio é a gente nesse desafio, no caso, eu acho que ele é geral, é a Uhum. valorização da profissão, Sim. sabe. Pedagogia é um curso que as pessoas não sabem do que a gente está falando muitas vezes, Uhum. e parece que todo mundo pode ser pedagogo, né. Então é bem desafiador, a gente precisa buscar esse lugar da pedagogia. A gente está falando de conhecimento, a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de inclusão. Então é um curso que traz tanta coisa importante e que é um grande desafio dentro de uma faculdade as pessoas perceberem a importância desse curso. Então a gente sempre tinha o pessoal de pedagogia, é aquele pessoal que andava com a mão suja de tinta, sabe, às vezes uma calça ali mais, né, do dia a dia, Surrada. porque senta no chão com os meninos, se constrói mesmo conhecimento. Então, é um desafio a gente ser visto Sim, como um o profissional estereótipo, né. que desenvolve, sabe, os conhecimentos desde a base. Legal. Agora falando da prática ali, já na profissão, Aham. eu acho que a gente tem o desafio de estar de mostrar para as pessoas que a pedagogia veio para somar, sabe. Ela não veio para ela tem uma importância dentro da escola, eu vou falar de escola principalmente, porque é a minha área, mas dentro das empresas, o que seja aí a atuação, ela tem uma importância que te faz ter um outro olhar sobre as situações do dia a dia dentro do ambiente que ela está. Sim, Então, se você está dentro de um hospital, por exemplo, você vai estar trabalhando ali com um paciente que está internado e que ele não frequenta a escola e precisa de ter esse acompanhamento, a pedagogia vem e vai mostrar para as pessoas exatamente isso. O construir o conhecimento, o olhar diferente, o acreditar que as pessoas podem mais, sim, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante da sim. profissão, Ai, que né? legal, gente. E assim, falando como professor, muitas vezes o meu olhar para o meu aluno, ele é um olhar muito determinístico. Ele não fez o para casa porque ele não quis ou porque ele é descompromissado. E aí eu posso falar, porque trabalho,
né, com aquele que ela traz pra gente esse olhar humanista mesmo, né, do entender ali aquilo que muitas vezes está nas entrelinhas daquele comportamento. É, uma coisa que eu entendo que a pedagogia tem enquanto função, quem quer fazer pedagogia tem que pensar sobre isso, é que a pedagogia ela tenta entender o porquê das coisas. Então, por que essa atitude desse aluno? Ou por que eu estou nesse lugar fazendo esse atendimento agora? Por que agiu assim? Como eu posso desenvolver essa habilidade? Então, sempre tentando entender o porquê das coisas faz diferença, sabe? Não só, né, foi isso e pronto. Determinar, né. Não, não. Sim. Gente, que legal. E nós chegamos agora naquele momento da Coisa. pergunta sem filtro. Gente, Kelly, a pergunta que não quer calar, sobre o salário. Dá para ser um pedagogo bem remunerado? E aí? Então. Ai, meu Deus, essa é totalmente sem filtro, Gente, precisamos né? saber sobre o dinheiro. É. Então, o que acontece? Eh, eu acho que a gente não trabalha por dinheiro, sabe? Claro que a gente precisa dele, mas Uhum. trabalho não tem a ver com dinheiro. Sim. Eu acho que em toda profissão você vai ter pessoas que ganham muito bem, você vai ter pessoas que ganham ali uma média e você vai ter pessoas que ganham mal, né? Muito depende das suas escolhas, do profissional que você das oportunidades que às vezes a vida te dá, ou que, né? E às vezes até as injustiças mesmo, Sim. sorte, isso tudo envolve. Uhum. Mas, por exemplo, na área da pedagogia, eu posso escolher ser palestrante. Se eu for palestrante, eu conheço professores, palestrantes que ganham aí 10 mil, 15 mil a hora, né, da palestra. Então, eu acho que sempre que toda profissão, o céu é o limite, sabe? Vai depender do que eu quero. Às vezes eu não quero ficar viajando, eu não quero ficar dando palestras, eu prefiro estar num lugar mais, assim, com as raízes, sabe, ali, ou eu prefiro trabalhar dentro de uma escola, ou eu prefiro trabalhar dentro de um hospital. Então, tudo depende do que move o seu coração. Sim. Mas eu sempre acho que o céu é o limite. Dá sim, dá para viver bem, né? Dentro de qualquer escolha que você fizer, basta você saber até onde você quer chegar. Ai, gente, eu tô, assim, mais ainda, apaixonado por essa profissional que me inspira muito. E para finalizarmos, Kelly, se você pudesse deixar, um conselho, uma boa mensagem agora para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e talvez ainda nem escolheram a pedagogia, mas se identificaram com algumas das características, né, que você apresentou e apresenta agora ao longo da sua trajetória, qual seria a mensagem? Então, eu vou ser suspeita, porque eu sou apaixonada pela pedagogia, eu acho que esse curso realmente muda vidas, né? E a minha mensagem seria que a gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa acreditar que as pessoas mudam, que elas são capazes, que elas têm potencial. Porque se eu não acreditar nas pessoas, a minha profissão não vai ter função. Porque a minha profissão, ela desenvolve pessoas. Então eu preciso acreditar que elas vão chegar lá. Né? Elas não chegam prontas. Então, acho que o conselho que eu dou é esse: acredite nas pessoas, não desista delas, porque elas entregam muito quando a gente acredita nelas. Elas valem a pena. Muito, elas valem muito a pena. Eu acho que todo mundo tinha que fazer pedagogia. Ah, Kelly, muito obrigado. Ah, Gente, foi um imagina. prazer estar aqui. Meu Deus, tô suando frio. Mas agora, nesse finalzinho, nós ainda estamos novos aqui na plataforma. Então, se você está conhecendo o nosso trabalho aqui pelo Spotify, se inscreva, né? Siga o nosso podcast. Se for possível, coloque um comentário aí que a gente vai amar estar juntos com vocês. E também nos sigam nas outras redes sociais, @espaço profissão cast, Instagram, TikTok, enfim. É isso. Um abraço, Kelly. Obrigado. Muito obrigada.
Beijos. Eu acho que ficou ótimo. Ai, eu adorei fazer isso. Eu quero fazer mais.